Vou chamar o Pedro aqui com a gente. Pedro, conta pra gente quem é Eurípides Júnior. Eurípides Júnior, ele criou o Partido PROS, antes da fusão do Solidariedade, naquela onda, né? Sempre foi um grande negócio no Brasil você criar partidos políticos, ter acesso ao fundo partidário. Ele é de Goiás, começou a carreira tentando ser vereador em Planaltina de Goiás em 2008, pelo antigo PSL, depois passou a tentar construir esse partido que foi o PROS. O PROS, então, nasceu em 2013 e sempre foi um partido com DNA governista, apoiou as campanhas petistas para a presidência da República em 2014, 2018 e 2022. Nos anos em que o partido PT perdeu a eleição, eles apoiaram o partido que ganhou a eleição, votaram sempre com o governo de turno. Depois disso, em 2022, houve ali aquele incidente do Eurípides com o Pablo Marçal. Houve uma disputa interna pelo controle da legenda. O Eurípides perdeu o controle da legenda durante um tempo e o seu substituto, então, lançou a candidatura presidencial do Pablo Marçal. Ele conseguiu reverter na justiça, então interditou a candidatura do Pablo Marçal, determinou que o partido apoiasse a coligação do presidente Lula em 2022 e aí foi para a eleição no campo do governo Lula. Depois da eleição do governo Lula, o PROS se fundiu com o Solidariedade, porque nenhuma das duas siglas, nem o PROS nem o Solidariedade, conseguiu atingir um número suficiente de deputados para ter acesso ao fundo partidário, afinal é disso que se trata, no caso do PROS, né, fundo partidário eleitoral, e nem tempo no horário eleitoral gratuito de rádio e televisão. Nessa fusão, ele acabou assumindo a presidência do Solidariedade, enquanto aquele que era o presidente do Solidariedade, o Paulinho da Força, ficou com um segundo cargo ali mais importante. Tanto é que hoje eu conversei ali com o Paulinho para saber como que o partido estava avaliando essa situação. Ele foi na linha do me inclua fora dessa. Essa foi uma ação que aconteceu antes da fusão e quem tem que responder por isso então, é o Eurípides. Na ocasião que ele comprou o helicóptero, isso já chamou muita atenção. Eu lembro que eu fiz matéria sobre isso na época quando eu estava no Estadão, porque isso joga a luz sobre essa dificuldade da Justiça Eleitoral fazer a conferência de tudo que é gasto pelos partidos, e a gente sempre pega algumas coisas meio estranhas. No caso do helicóptero, ele dizia que usava o helicóptero para fazer política e que isso sairia mais barato do que ficar comprando passagem aérea. O problema é que a investigação da Polícia Federal aponta que basicamente o trajeto que ele fazia era entre Planaltina e Brasília. Então ele usava o helicóptero para uso pessoal. Se locupletava das benesses do fundo eleitoral e do fundo partidário. Ele não é o único, né? Existe lá uma sala cofre no Tribunal Superior Eleitoral, onde ficam todos os recibos dos partidos, que só são avaliados 4 anos depois da eleição, porque não tem equipe o suficiente para isso. E mesmo assim, é uma avaliação meio aleatória, você não consegue ver tudo que o partido gasta. Então eles fazem ali um pente fino na medida do possível. Encontram gastos exorbitantes com restaurante, aluguel de imóveis para dirigentes, gastos com bebidas alcoólicas e muitas outras coisas. Ou seja, o fundo eleitoral só cresce, o fundo partidário só cresce, mas não cresce na mesma medida o número de funcionários do Tribunal Superior Eleitoral para fazer essa verificação dos gastos. E o Pedro, relembrando todo esse histórico aí do Eurípides Júnior e do próprio PROS, foi um dos partidos ali que em algum momento ali do governo Dilma Rousseff, alguém achou que poderia ser uma forma de escapar, ou escapar não é o termo, mas talvez seja, de fato, escapar, mas de não precisar contar, digamos assim, com o MDB na época do todo-poderoso Eduardo Cunha. E deu no que deu, quando se começou a vislumbrar essa possibilidade ali no Congresso Nacional, começou a avançar para valer um clima de indisposição com a então presidente Dilma Rousseff, que depois foi culminar no impeachment de 2016. É uma estratégia que tem prós e contras, né? Exatamente. Foi a levantada aqui, né? E a questão é quem vai ser solidário a Eurípides Júnior neste momento, né? Já que ele é o presidente de Solidariedade, Pedro Venceslau.